Bom dia, igreja. Que a graça, a paz e o amor de Deus continue com todos. A leitura para a mensagem de hoje se encontra em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 13 e o versículo 14. Efésios 4, 13 e 14. Diz assim: Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia de esperteza de homens que induzem ao erro. Palavra do Senhor. Ô Vitor, por favor, a canetinha eu esqueci de pegar. A Isadora já está trazendo. Obrigado. Eficiente, né? Bom dia. Tudo bem com vocês? Eficiência de novo. É muito bom vê-los aqui hoje pela manhã, onde nós temos a oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Conversando com a Thaís, ela falou comigo assim que os jovens estão de parabéns. Ela gosta muito que os jovens vão lá na casa dela e deixaram a casa inteira, né? Não derrubaram nada, nem o banheiro, eles fizeram bagunça lá no banheiro. Tá joia. Ano passado foi lá, esse ano foi também. Então, vocês fiquem à vontade para irem lá na casa da Thaís. Ela falou que pode ir lá qualquer hora. Aliás, isso ela não falou, não, eu que estou falando. Nosso irmão Eduardo, na terça-feira passada, ele fez um procedimento no olho dele, mais um procedimento. Esse procedimento foi muito bom. Ele agradece pelas orações de cada um dos irmãos. É isso que nós precisamos fazer uns para os outros, não é? Precisamos orar uns pelos outros. Assim como nós temos orado pela Cleusa também, por tantos irmãos que estão doentes, não é? O procedimento dele foi joia e ele agradece a cada uma das orações. Só que aconteceu um probleminha. A córnea, ela está rejeitada pelo olho. E ele já entrou na fila de espera de um outro transplante de córnea. Então, nós precisamos continuar orando para o Eduardo. Amém? Porque daqui a pouquinho vai aparecer outra córnea e ele vai fazer outro procedimento e dessa vez, se Deus assim permitir, não vai ter rejeição da córnea dele. Amém? Ele está muito esperançoso de que a coisa possa ocorrer o mais rápido possível. Verdade? Vai dar tudo certo. Aliás, como nós falamos, já deu tudo certo. Deus já está lá na frente. Nós ainda estamos aqui, mas Deus já está lá na frente e preparando para que a córnea possa aparecer rapidinho e ele possa fazer um outro procedimento. Amém? Irmãos, hoje pela manhã nós vamos falar um pouquinho sobre maturidade.
E o tema dessa mensagem é maturidade. A marca da maturidade é ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Está friozinho. Todo mundo já tirou aí a sua energia toda para vir abraçar o Carlos aqui na frente, aqui. É isso mesmo, irmãos? A marca da maturidade é ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Maturidade, se você olhar lá no dicionário da língua portuguesa, é estar pronto, estar apto para desfrutar de algo ou lidar com alguma situação, dominando-a com saber. É você estar pronto, é você estar apto a desfrutar de algo ou lidar com alguma situação. Esse texto que o Vitor leu para a gente, Paulo, ele fala assim, até que todos cheguemos à unidade da fé. A versão do Vitor é da NVI, mas não tem problema. Essa é da Almeida, Revista e Atualizada. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo, quando estava em Roma, ele escreveu para a igreja de Éfeso, e o principal objetivo era fazer com que a igreja vivesse em unidade. Paulo, quando ele escreveu para Éfeso, ele estava preso lá em Roma. E ele escreveu para a igreja, uma das igrejas que ele plantou, não é? E ele falou, olha, vocês continuem em unidade. Oh Deus, se pudéssemos ter unidade realmente de uma forma geral, que não existissem seitas, que não existissem denominações, porque na verdade Jesus veio para que ele pudesse salvar o homem e instituir a sua igreja. Ele fala de unidade, ele fala de uma igreja, ele não fala de outras igrejas. No verso 13 ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Como ser igual a Cristo? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Como ser igual a Cristo? Nós lemos que nós precisamos chegar à plenitude. Vamos ler de novo. Nós temos que chegarmos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós precisamos ser iguais a Cristo. Nós teríamos que ser perfeitos como Ele. Nós temos capacidade para sermos perfeitos como Ele. Quando Deus tirou os hebreus lá do Egito e Ele instituiu uma nação, Ele deu 10 mandamentos. O objetivo desses 10 mandamentos é para que o homem fosse perfeito. Se o homem conseguisse cumprir os 10 mandamentos, não precisava a instituição da igreja. Não precisava que Deus desse o seu Filho para a minha salvação e a sua salvação, porque as pessoas, a nação já estava lá, e as pessoas seriam perfeitas, porque se você ver os 10 mandamentos, é a perfeição. Tanto é que Jesus, Ele veio aqui, e Ele não revogou os 10 mandamentos, as leis, Ele cumpriu. E por isso Ele foi perfeito. O único que conseguiu cumprir todos os mandamentos. Mas nós temos que ser perfeitos. A resposta é não.
nós não conseguiremos ser perfeitos como Ele é. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12, a palavra de Deus fala assim: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo está falando não que ele já tenha recebido ou obtido a perfeição. Paulo sabia que ele não era perfeito, mas ele buscava conquistar essa perfeição. É isso que nós temos que fazer. Como a gente sempre tem dito aqui, a salvação é um processo. Quando nós... Eu esqueci o seu nome. Désio. Désio foi batizado na última quarta-feira. Nós batemos palma aqui para o Désio. Ele é o mais bebezinho, é o mais novinho aqui na comunidade de cristãos que se reúne aqui no Alípio de Melo. E ele vai começar a comer leite materno. E daqui a pouco ele vai crescer, ele vai se tornar um adolescente e vai precisar de alimento sólido. E ele vai chegar em um determinado momento que ele vai ter maturidade. Ele vai ser maduro, espiritualmente falando. E é assim conosco também. E é assim com Paulo. E ele fala, não que eu já tenho obtido, mas é que eu vou buscando. E aí, lá em 1 11, versículo 1, a palavra de Deus fala de uma sugestão do apóstolo. Era ser mais parecido com Jesus. Ele fala assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aí está uma sugestão que você precisa fazer, precisa cumprir na sua vida. Nós não conseguiremos ser perfeitos, João? Não. Mas a sugestão do apóstolo Paulo é, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então ele era imitador de Cristo. Ele tentava chegar o mais perfeito possível, o mais próximo possível da plenitude de Jesus. E é isso que eu desejo que você faça. É isso que eu desejo que todos nós façamos. E o grande desafio do cristão é ser parecido com Cristo diante da artimanha dos homens. O texto que o Vitor leu, lá no finalzinho, no capítulo 4, versículo 14, a parte B, fala, artimanha dos homens pela astúcia com que induzem ao erro. Quando Jesus, lá em João, capítulo 17, versículo 15 até o versículo 17, Jesus ele está orando ao Pai, e ele está falando, eu queria que nós pudéssemos ser um com eles, assim como eu sou um com você, Pai. E enquanto eu estava no mundo, versículo 15, ele fala assim, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Versículo 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus sabia que ia ser difícil nós encararmos a artimanha dos homens, a astúcia, a esperteza dos homens, com que nos induzem ao mal. Mas assim também, ele diz que não era para tirar o homem aqui do mundo, o nosso lugar é aqui, irmãos. Nós não temos que vivermos numa redoma, nós não temos que ser cristãos somente aqui, não. Aqui nesse lugar onde nós nos reunimos, que às vezes a gente tem o costume de falar que isso é um templo, mas na verdade não é o templo, nós, cada um de nós, o corpo humano é o templo do Espírito Santo, não é? Mas esse lugar onde nós reunimos aqui, é muito fácil ser cristão. Cara de cristão, roupa de cristão, palavreado de cristão e lá no mundo. Qual é a sua atitude de cristão lá?
já é uma igreja madura. Eu tenho conversado com algumas pessoas e algumas pessoas têm dito que a Líbio de Melo é uma igreja madura. Glória a Deus por isso. Mas nós temos que mostrar que nós somos maduros lá no mundo. Jesus falou, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E isso você pode ter certeza que Deus está fazendo com cada um de nós. Ele nos livra do mal até sem nós mesmos sabermos. A pergunta então é, como alcançar essa graça? Como atingir a maturidade? O tema do sermão de hoje é a marca da maturidade, é ser guiado pelo Espírito Santo. Então, se nós formos guiados pelo Espírito Santo, estaremos cada vez mais perto de sermos maduros, de sermos parecidos com Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 14, Paulo fala assim aos romanos, e fala hoje para nós também, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito nos qualifica a um nível de filhos de Deus. Filhos, no grego, significa maduros, que possuem o caráter de Deus. Como ser guiado pelo Espírito Santo? Para sermos maduros, precisamos, primeiro, conhecer o Espírito Santo. João 14, versículos 16 e 17, ele fala assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e Ele estará em vós. Precisamos conhecer o Espírito Santo. Nós temos dificuldades de permitirmos ser guiados por alguém que não conhecemos. Não conseguimos confiar em alguém que não conhecemos. E nós só conhecemos alguém se nos relacionarmos com esse alguém. Minha mãezinha costumava dizer assim, que para você conhecer alguém, você precisa comer 1 quilo de sal com ele. O Cláudio fala que nós temos que comer uma saca. Não é mesmo, Cláudio? Comer uma saca de sal com alguém para poder conhecê-lo. E aqui, nós entramos em um lugar comum do cristianismo. A forma de nos relacionarmos com Deus e com o Espírito Santo vem através do estudo da palavra. E não tem outra forma de nós conhecermos. Nós não temos outra forma de nos relacionarmos com o Espírito Santo de Deus, com o próprio Deus, se nós não estudarmos a palavra de Deus. Busque o Espírito Santo. Estude sobre o Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. E ele então se tornará conhecido. E lhe conhecerá, e assim a comunicação será cada vez mais fluida. Nesse momento ele será o seu guia. Oséias, capítulo 6, versículo 3, a parte A do versículo fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Algumas versões fala, ao lugar de prossigamos, fala esforcemo-nos de conhecer o Senhor. É necessário que façamos um esforço, irmãos, físico e mental. Invista menos tempo em entretenimento e mais em conhecimento. O Espírito Santo não quer que você seja especialista em futilidades. E como nós temos sido fúteis. Tem alguns irmãos aí que estão até fazendo dancinha no TikTok. Para com isso. Nós precisamos nos esforçar. Essa é a palavra. Nós precisamos nos esforçar para conhecer ao Senhor, para conhecer ao Espírito Santo.
Larga um pouquinho do entretenimento e vai ao conhecimento. Filhos maduros obedecem ao Espírito. Essa é a segunda coisa. Nós precisamos conhecer e nós precisamos obedecer ao Espírito Santo. Tem gente que se machuca por não seguir a orientação do guia. Machuca outros por desprezar a orientação do guia. Quando nós íamos lá no Retiro dos Pinheiros, sempre os monitores falavam assim, no comecinho do acampamento: nós temos limites do acampamento. O acampante não pode sair dos limites do acampamento. Dito isso, não pode ir no riacho. Lá não pertence ao acampamento. Não pode ir na Lagoa do Miguelão. Não pode. Lá não pertence ao acampamento. E o que acontecia? Alguns jovens desobedeciam o guia, o monitor, a orientação. E o que eles faziam? Eles iam lá para o riacho. Aí vinha uma cobra lá, embaixo está cheio de cobra, nós vimos cobra. Onde é que você estava? Lá no riacho. O que você estava fazendo lá no riacho? Nós não demos a orientação para que você não fosse no riacho? Deu. E por que você foi? Eu fui. Foi porque você desrespeitou uma orientação. Nós tivemos um caso, até que faleceu um rapaz na Lagoa do Miguelão. Ele se machucou e machucou a família dele. E todas aquelas pessoas que amavam ele, que perderam ele, que não tem mais o contato com ele. Por quê? Ele não respeitou uma orientação do guia. Ele não respeitou uma orientação dos monitores do acampamento. E ele acabou indo por conta própria. Não basta apenas conhecer o Espírito Santo. Temos que seguir as orientações. Romanos capítulo 8, versículo 5 e versículo 6 fala assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito Santo de Deus, das coisas do Espírito é que eles vão cogitar. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito Santo para a vida e paz. Palavra de Deus, irmãos. Paulo instruindo aos romanos, mas a nós também, hoje pela manhã. Precisamos aprender a obedecer o Espírito Santo, não somente nas coisas mais simples, mas nós precisamos aprender a obedecer o Espírito Santo quando ele diz coisas que fogem do nosso controle ou da nossa lógica. A ordem estranha do Espírito Santo. A ordem estranha do Espírito Santo é nesse estágio que separamos os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Tenho certeza que por vezes nós já ouvimos a voz do Espírito Santo e não obedecemos, porque isso iria lhe custar algo que parecia essencial para a sua vida. Construa uma arca, Noé. O quê? Construir uma arca? Para quê? Está tudo bem. Essa geração está pervertida. Construa uma arca, porque eu vou salvar somente quem estiver dentro da arca. Sacrifique o seu filho Abraão. Oi? Pois eu pedi esse filho, eu implorei esse filho ao Senhor, e o Senhor me deu esse filho. Agora você quer que eu leve lá no altar e sacrifique a Isaque? Sacrifica o seu filho. Mergulhe no Rio Jordão, Naamã. Ora, eu? Naamã? Herói de guerra? O herói da Síria? Lá na Síria tem Damasco. Lá na Síria tem
outros rios muito mais limpos e bonitos do que Jordão, porque eu. E os servos de Naamã disse para ele: se fosse algo tão mais difícil, você não faria? Ele está pedindo para você entrar no rio, porque a lepra vai ser curada. Que ordem estranha. Dê voltas na muralha. A muralha de Jericó caiu quando o exército deu voltas em torno da muralha. E eu fico pensando, o pessoal lá de cima, olhando para aquele exército, dando volta, e eles já estavam ficando até tontos. Mas o que é isso? Isso está parecendo uma macumba, né? O pessoal indo lá para cá. Para que é isso? Que ordem estranha do Espírito Santo. Mas depois que eles deram voltas em torno da muralha e tocaram as trombetas, o que aconteceu com as muralhas? Elas caíram. Uma ordem estranha do Espírito Santo, mas que teve resultado. A João mandou que comesse o pergaminho. A Davi, para fugir de Saul, vá para o deserto. Deserto, um lugar ermo, um lugar árido. Mas o que eu vou fazer no deserto? Vá para lá, para o deserto. O rei Ezequias, Isaías, ele orienta aos servos para que eles colocassem um unguento de figo sobre as úlceras do rei, para que pudesse salvar. Que ordem estranha. Jesus falando com seus discípulos: encontre um jumentinho amarrado. Uma vez ele estava dentro do barco e os pescadores, que eram pescadores profissionais e que tinham passado uma noite inteira pescando e não tinham pego um peixe, Jesus vira para eles e fala assim: joga a rede aí. Os caras devem ter olhado para Jesus e falado assim: você está de brincadeira comigo? Eu, pescador profissional, passei a noite toda aqui e não pesquei nenhum peixe. Quando eles puxaram as redes, precisaram chamar um outro barco, porque o barco estava indo a pique de tanto peixe que eles... Ordem estranha do Espírito Santo, não? Tire uma moeda de dentro do peixe. Tanta coisa estranha que a gente vê. Ordem estranha do Espírito Santo. E para nós? E para nós? Quando o Espírito Santo fala no seu ouvido e que você fica... talvez não seja o Espírito Santo que esteja falando isso comigo. Acabe com esse namoro. Quantas vezes nós orientamos os nossos jovens aqui para que possam namorar aqui na comunidade de cristãos, mas aí buscam lá fora. E aí batizam. E se casam. E se separam. Que ordem estranha é essa do Espírito Santo? Eu gosto tanto daquela pessoa. Será que eu não posso ser feliz? Mas o Espírito está olhando lá na frente. Que você vai dar com os burros na água. Outra ordem estranha. Não compre isso. Tem pessoas que são compulsivas. Algumas pessoas, elas ficam olhando o que o outro tem. O Ronaldo estava falando do celular dele aqui, é baratinho, né, Ronaldo? Ninguém vai ficar olhando para o seu celular e querendo comprar ele não, né? Mas tem umas pessoas que têm um iPhone 15. Xiii, é esse que eu quero. Mas você não pode ter um iPhone 15. Mas ele tem, por que eu não posso ter? Porque você vai dar com os burros na água. Ordem estranha do Espírito Santo. Mas é para te proteger. É para te livrar de problemas lá na frente. Cancele a sua conta na rede social. Agora o João ficou louco mesmo. Como que eu vou cancelar
meu TikTok? Como que eu vou cancelar o meu Instagram? Como que eu vou cancelar o meu WhatsApp? E se o Espírito Santo estiver falando isso no seu ouvido? Essa ordem estranha, que é para te proteger lá na frente. Como que você vai agir? Mudar o número do telefone? Nem pensar. Igreja, as ordens do Espírito Santo nem sempre precisam fazer sentido. Ser guiado pelo Espírito é obedecer. Obedeça ao Espírito Santo. O terceiro ponto que eu queria falar com vocês. Filhos maduros praticam intencionalmente as características do fruto do Espírito Santo. Sejamos sinceros. Nós estamos batendo um papinho hoje. Fala sinceramente comigo. Gente madura faz o que tem que ser feito. É verdade ou não é? Tem coisas que precisamos de direcionamento, mas tem coisas que devem ser feitas sem procrastinação. Procrastinação é o seguinte: Mateus, faz favor, pega essa coisa aqui. Mateus não pega não, Mateus. Ele vai procrastinar. Ele vai ficar ali. Já pegou, Mateus? Caiu. E Mateus fica procrastinando, ele fica empurrando com a barriga. E aí, onde é que você jogou, Mateus? Está aqui. E aí, o Espírito Santo fala assim: não fique procrastinando. Nós, pessoas maduras, nós não falamos que a igreja do Alípio de Melo é madura? Então nós temos que fazer algo. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Irmãos, por que é que nós trouxemos todas as pessoas aqui da Escola Bíblica Dominical? O Tiago, parece que ele está... É um docinho de coco na boca dele, quando ele fala da Escola Bíblica Dominical. E da turma que está aqui, trabalhando. E se você vê, todas essas pessoas estão trabalhando muito e bem. Elas não estão procrastinando. Se tem que fazer, tem que fazer. E elas abraçaram essa causa e estão trabalhando. Sem desculpas. E sem esperar que o Espírito Santo direcione. Você já perguntou para o Espírito Santo se você deve ou não almoçar hoje? O João ficou doido. Você perguntou isso para o Espírito Santo? Você perguntou para o Espírito Santo se você deve ou não tomar banho? Se você perguntar para mim, eu falo, vai tomar banho, porque não fica cheirosinho perto de mim, não. Você perguntou para o Espírito Santo se você deve ou não escovar os dentes? Lá em Romanos, capítulo 12, o verso 2, eu vou ler para vocês que ficou um pouco apagado aqui. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade sua. Oi? Não? É para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós temos que praticar intencionalmente as características do Espírito Santo. E o texto é Gálatas capítulo 5, versículo 22 até o 23. As coisas que nós temos que, como filhos maduros, praticar intencionalmente. Amor, se importar com o bem-estar dos outros. Nesse friozinho, estou agasalhado, o resto... vá procurar uma blusa para se aquecer. Essa é uma das características. Nós podemos chamar também de fruto do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito Santo. Se importar
com o bem-estar dos outros. Alegria, a importância do sorrir. A paz, confiar apesar das circunstâncias. Depois vocês deem um abraço no Eduardo e falem com ele, fiquem em paz, irmão. Porque apesar das circunstâncias, nós precisamos estar em paz. É algo característica do Espírito Santo que habita em nós. Longanimidade, paciência, suportar sem desespero, benignidade, amabilidade, gentileza, educação, bondade, não esperar troca do que é feito, fidelidade, permanecer mesmo sem resposta, mansidão, evitar conflitos e domínio próprio, controlar impulsos. Essas características nós temos que praticar intencionalmente, porque são características do fruto do Espírito Santo. Você já pensou que tudo que você mais precisa na vida é exercer de forma intencional uma dessas características que estão disponíveis para os que são filhos de Deus e possuem o Espírito Santo, ou seja, nós? Se analise e imagine o que aconteceria se você fosse mais paciente e se você fosse mais amável. Imagine você, analise você. Se você fosse mais paciente e mais amável, como que seria a sua vida? Sua vida seria ou não seria melhor? Quantos desejam do mais profundo do seu coração ser uma pessoa com essas características? Sabe qual o dilema? Nós apenas queremos e não nos esforçamos para conseguir de fato. Você conhece alguém que era estúpido e mudou? Conhece alguém que era infiel e mudou? Conhece alguém que era ranzinza e mudou? Quem é capaz de fazer isso, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Entretanto, não é por violência ou imposição, é por verdade. Nós temos um corinho, que até nós cantamos quarta-feira lá na casa do Eduardo e da Meire, que fala assim, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É verdade ou não? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Se alguém conseguiu essas mudanças, você consegue. A mudança é gerada não pela força do nosso braço, não pelo muque. Fazemos a nossa parte, mas é o Espírito Santo quem nos dá poder para ser testemunhas de Cristo. Decida hoje, antes de sair daqui, colocar em prática essas características e provar que o Espírito Santo pode fazer, se você o conhecer, obedecer e praticar o que ele tem disponibilizado para os filhos de Deus. Nós vamos encerrar aqui com esse pensamento. No começo nós falamos que nós destacamos o fato de sermos filhos maduros. E essa é uma condição dos discípulos de Jesus, cristãos, que possuem o Espírito Santo, que por sua vez aceitaram Jesus em seus corações como Salvador e Senhor de suas vidas e se batizaram. Precisamos conhecer, obedecer e agir com as características ou fruto do Espírito, e por isso precisamos de Jesus em nossas vidas. João, capítulo 1, versículos 11 e versículo 12, fala assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu poder. Que nós possamos conhecer o Espírito Santo,
que nós possamos obedecer ao Espírito Santo e que nós possamos praticar as características do fruto do Espírito intencionalmente nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, nosso irmão João. Que Deus continue te usando na obra do Senhor. Convido a igreja